ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, teve sua pena aumentada de 10 para 24 anos de prisão. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância que julgou a apelação do petista, também do operador Svi Skornik, do publicitário João Santana, da mulher dele, a Mônica Moura. Skornik, Santana e Moura tiveram suas penas mantidas. Vacari está preso desde abril de 2015 e já foi condenado 5 vezes pelo juiz Sérgio Moro. Em 2 casos, foi absolvido pelos desembargadores na análise em segunda instância. Desta vez, no entanto, sua pena mais que dobrou. Inclusive, o desembargador Leandro Paulsen, que votou pela absolvição de Vacari em 2 oportunidades, afirmou hoje, pela primeira vez, que há provas que confirmam a palavra dos delatores de que o ex-tesoureiro intermediou o pagamento de propina. A defesa de Vacari informou agora há pouco, em nota, que vai recorrer da decisão. Ô Vera, começa esse tema com você, só lembrando, né, que os petistas comemoraram quando o TRF inocentou o Vacari. Recentemente a gente falou muito aqui no programa, né, disseram que o tribunal era justo, enfim. Você acha que eles mantêm? Né, Patrick? Em 2 e aí, ocasiões... qual vai ser o discurso agora? Já está sendo. Em 2 ocasiões anteriores, o TRF4 reformou sentenças do juiz Sérgio Moro para absolver o Vacari que ele havia condenado. Nesta agora, que trata desse caso, que é uma propina recebida de um estaleiro asiático, eles majoraram a pena do Vacari. E qual a importância dessa decisão? Na decisão, os desembargadores da turma que julga a Lava Jato disseram que há provas vindas de delações premiadas, de depoimentos de não delatores e de provas de corroboração. Então eles fecham um cerco para dizer que há provas contundentes de que o Vacari recebeu propina em nome dele, em nome do PT, na negociação para contratos da Petrobras com esse estaleiro asiático. Então, isso é importante para referendar o Instituto da Delação Premiada, para mostrar que a segunda instância está, sim, atenta ao que é prova de corroboração de delação e para mostrar que depoimentos de não delatores também funcionam como provas nesse caso. Então, é uma decisão bastante importante da Lava Jato. E os petistas nem esperaram, já estão dizendo que o tribunal não agiu tecnicamente, que condenou sem prova. A defesa do Vacari está dizendo que não existem provas para além dos depoimentos dos delatores. Então é assim, quando a decisão me interessa, eu elogio, quando ela não me interessa, eu critico. É aquele binarismo que funciona no Brasil. Tudo bem que isso parta da defesa do Vacari, porque é mais do que esperado que os advogados dele digam que não há provas e que recorram, porque nunca se viu um advogado dizer que existem provas contra seu cliente. Mas daí a isso extrapolar para discursos dos petistas, para posts nas redes sociais, como já estão chovendo aí, acusando a decisão de política e não técnica, etc, é mostrar os 2 pesos e 2 medidas com que se age nessas ocasiões, né? Ô Andreasa, você acha que o PT já tem que começar a pensar num plano B no caso do Lula? Porque é o mesmo TRF que cuidará do caso dele, né? Patrick Santos, um dos problemas de se discutir com um petista ou de tentar estabelecer um debate público com a média do petista é o caráter desonesto intelectualmente. Então vocês vejam que esse tribunal, o da 4ª Região, serviu de escada para o PT desqualificar as decisões do Sérgio Moro, lato sensu, quando reformou o julgamento do Vacari, em 2 ocasiões. Naquela ocasião, esse tribunal era extraordinário, a justiça prevalecia e o Sérgio Moro era o justiceiro pretendendo destruir as pretensões é duro, querendo destruir as pretensões eleitorais do Lula, do PT, etc. e tal. Agora, e vejam, que coisa extraordinária quando a justiça funciona nesses termos, né? Esse tribunal existe para isso. É um tribunal que pode reformar. É um tribunal que reforme com seriedade. A Vera falou sobre o conjunto de provas, agora o cerco que se fecha contra o Vacari. Nós podemos aqui perfeitamente dizer, com base no que há circulando por aí, mas sem poder condenar ninguém, porque nós não podemos condenar ninguém, que o Vacari era um operador. Tudo indica que ele fosse um operador do PT, que fazia intermediação entre empresas para os fins de financiamento de campanha, de caixa do partido.
Mas agora você tem um conjunto que o incrimina. E a Vera falou, e isso é muito importante, o peso probatório de depoimentos fora de delação premiada. Quem se encaixa nisso? O Antônio Palocci. Vocês se lembram que ele fez uma confissão na condição de testemunha que incriminou o Lula. Vocês têm alguma dúvida de que isso será usado com base nesse exemplo agora apresentado pelo TRF4? Não tenho a menor dúvida de que aquele depoimento confessional que incrimina o Lula, vindo de alguém desde dentro, no caso do Antônio Palocci, será decisivo para o julgamento do Lula em segunda instância. Se eu acho que o PT apresentará um plano B, Patrick Santos, acho difícil. Acho que eles vão com o Lula até o final, naquela estratégia de judicializar, de buscar liminar todo tipo de recurso. Vão fazer o ai Jesus nesse país. O que você acha, Marcelo Madureira? Eu concordo com o Andreasa. Eu acho que o ânimo esperneante dos petistas é praticamente infinito. A capacidade que eles têm de perturbar os interesses do resto do Brasil, eles não estão nem aí para o Brasil. Eles estão aí para o que interessa a eles, para o projeto político deles. Então, eu acredito que eles vão lançar mão de todos os recursos jurídicos possíveis e o pior é que a legislação brasileira é cheia de desvios, é cheia de frestinhas para você criar, talvez, muita instabilidade no período eleitoral, o que é muito ruim, porque essas eleições já da maneira que estão, elas já estão complicadas. E em podendo complicar ainda mais, eles não hesitarão em fazê-lo. Agora, só para comentar a decisão do Tribunal lá do Rio Grande do Sul, TRF4, né? Para você ver, como se já foi dito, mas é importante sempre sublinhar, quando a justiça funciona, quando ela mostra que ela está operando, que ela faz efetivamente o julgamento, quando ela faz a correção das penas, como isso é importante, como isso traz solidez para as instituições, né? Então, esse exemplo aí que a gente está vendo é muito importante. E eu estava pensando assim, talvez tenha a ver até com os nossos tribunais, digamos assim, inferiores, né? Tem uma diferença muito grande do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Tanto na questão da vaidade, da exposição, né? A gente nem sabe direito os nomes desses 4 juízes lá de Porto Alegre que julgou esses. Eu, particularmente, sei que já foram, mas ninguém sabe de cor, como sabe a seleção dos 11 que compõem o Supremo, né? Isso todo mundo sabe. Então, isso eu acho que é o viçareiro da esperança, né? Da mesma maneira que você tem o juiz Sérgio Moro lá no Paraná, que apesar dos holofotes e tudo procura, se esforça para manter uma certa inscrição e tal. E eu faço uma associação aí com a diferença de idade, né? O nosso vetusto e decano, né, Supremo, em sua maioria ainda, não são todos, mas ainda aquele Brasil antigo que precisa ser superado. Eu acho isso. Eu acho que além dessa questão que os dois Vera, sublinharam, diga. Queria te fazer uma pergunta, me desculpa, que me escapou completamente. A decisão foi unânime da turma ou houve voto divergente? Ela não foi Alguém unânime sabe? em todos os casos, porque eles majoraram a pena de alguns, diminuíram a pena de outros. Eu não sei o placar caso a caso, mas eu acho que ela não Porque foi neste unânime em caso... todos os... Oi? Neste caso do Vacari? Porque nesse caso, eu acho que havendo divergência, a gente tem que esperar os embargos, né? Que provavelmente virão da defesa. Mas aí é quando é por uma margem muito apertada, né? Eu vou verificar ali a votação de cada um, porque tem o Ginargello, tem o casal Mônica Moura e João Santana, tem o Svi, tem um monte de gente pendurada nessa mesma ação. Eu acho que para além dessa questão da rapidez da justiça, da rápida prestação jurisdicional, que é algo que se espera da justiça, essa sentença tem este outro caráter que é bastante didático para acabar com esse maniqueísmo besta que impera no Brasil em tudo, né? E hoje em dia tem que ser preto ou branco, fla ou flu, ou então não tem diálogo, não tem debate. Esta mesma sentença reformou penas para mais e para menos. Ela achou que tinha provas contra um
um e não achou que tinha provas contra outro. O mesmo Vaccari, que agora teve a pena majorada, foi absolvido antes. Então isso acaba por exterminar argumentos que estão proliferando aí nas redes sociais, que são tão idiotas quanto muito frequentes, da seguinte tipo: deputados do PT, se fosse o Aécio a sentença não saía tão rápido, se fosse o Aécio não era combinado. Deputados do PSDB, gostei dessa voz, Vera. Ele aumentou a pena de 10 anos para 24, então o Lula a gente pode imaginar aqui que vai passar para 30. Gente, não é assim, tá? Não é assim que funciona, não é essa lógica maniqueísta e bobinha que vigora. Os juízes analisam caso a caso, analisam as provas, analisam os depoimentos, analisam o grau de envolvimento de cada um, e é assim que se espera que a justiça haja e julgue. E aí é ótimo que a gente não saiba os nomes dos juízes do TRF4, que continue assim e que eles continuem fazendo o seu papel no tempo hábil, no tempo correto. Diga, Patrícia. Andreasa, aí nessa sua pergunta, o Bob aqui acaba de me informar que o placar foi unânime, sim. Nesse caso do Vaccari, 3-0. Olha. Tá? Então, não cabe embargo. E só lembrando que no outro processo, o mesmo tribunal reduziu a pena, né, as penas do Gin Agelo, do ex-presidente da construtora, da OAS, né, o Léo Pinheiro, e também o presidente da UTC, o Ricardo Pessoa.